Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. Grupos de criminosos cibernéticos não têm limites em relação aos seus alvos. Não são apenas instituições financeiras, órgãos governamentais ou grandes corporações que sofrem com os agentes maliciosos. Um dos setores mais visados pelos cybercriminosos é o da saúde, e isso causa seríssimos problemas que vão muito além de prejuízos financeiros. Nem mesmo um aplicativo usado para ajudar as pessoas a controlarem doenças como diabetes escapou da mira dos bandidos. Para falar sobre esse assunto, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech o Anquises Moraes, que é representante da Apura Cyber Intelligence. Então vem comigo que o podcast que traz tudo o que você precisa saber sobre o universo da tecnologia está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canaltech, o programa que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Não se esqueça de seguir a gente no seu aplicativo preferido para receber sempre os episódios novos em primeiríssima mão. E é claro, aproveita para deixar uma avaliação para a gente por lá. Diz aí o que você está achando do podcast Canaltech. Combinado? Então vamos ao tema de hoje. Em seu mais recente relatório sobre o panorama da cibersegurança, a Apura Cyber Intelligence identificou que o setor da saúde foi o terceiro mais visado por grupos de ransomware, que invadem sistemas à procura de dados sigilosos e depois pedem resgate por eles. Para praticar esses crimes, os bandidos digitais usam estratégias cada vez mais inusitadas. Recentemente, um aplicativo utilizado para controle de diabetes serviu de porta de entrada para os hackers. É sobre isso que eu converso agora com o Anquises Moraes, que é representante da Apura Cyber Intelligence. Anquises, explica pra gente esse caso do aplicativo para controle de diabetes que foi usado pelos cybercriminosos, né? Como é que foi esse ataque? Como é que isso funcionou? Esse caso específico, de um dispositivo chamado Glick Online, nós identificamos nos fóruns criminosos um ator, né, que a gente fala, né, um hacker, um pesquisador de segurança, que disse que esse aplicativo estava vulnerável e que seria possível acessá-lo remotamente. E com isso, essa pessoa conseguiu extrair os dados, né, desse dispositivo, desse fabricante, e obter um arquivo com informações de mais de 200 mil pacientes que utilizam esse aplicativo. Esse tipo de ataque é bastante comum no mundo de dispositivos IoT, né? Podem existir vários pontos de vulnerabilidade, tanto no próprio aplicativo, ou muitas vezes no servidor na nuvem que gerencia esses aplicativos. Esse caso, o que dá para entender pelo relato do criminoso, é que devia existir alguma vulnerabilidade no servidor central, na nuvem, e aí o criminoso ele conseguiu acessar esse servidor e pegar os dados de todos os clientes que usam esse aplicativo, que é um cenário muito comum de ataque hoje em dia. Agora, Anquises, por que os bandidos eles ficam de olho nesse setor da saúde? Olha, o setor da saúde ele é um dos setores mais atrativos hoje em dia para os cybercriminosos, pela quantidade de informações pessoais que eles têm nas empresas desse setor, né? Então, com essas informações pessoais, quando eles conseguem roubar, das duas uma, ou eles podem fazer algum tipo de extorsão com a empresa, né, pedindo um resgate em troca de não divulgar esses dados, o que é muito comum, por exemplo, naqueles casos de ransomware, né, que são aqueles vírus especializados em invadir as empresas, criptografar e roubar os dados e depois pedir uma extorsão. Ou o que pode acontecer também é o criminoso roubar esses dados para fazer fraudes, porque normalmente tem muitas informações pessoais, né, dados de contato, nome, CPF, e são informações que os criminosos conseguem usar para fazer algum tipo de roubo de identidade, né, de fazer algum cadastro em nosso nome, criar uma conta em algum banco ou algum serviço online usando os nossos dados pessoais que eles obtêm aí. Então, por conta da sensibilidade desses dados, eles são muito visados. E tem um aspecto também interessante, que assim, normalmente, né, a gente estava acostumado até pouco tempo atrás, que o setor de saúde não era conectado, era totalmente offline, né? Até pouco tempo atrás, quando a gente ia no médico,
ele passava uma receita escrita no papel. E hoje, pelo menos nos médicos que costumam ir, já é tudo online, né? Ele já te imprime uma receita, às vezes até te manda uma receita via WhatsApp, por exemplo. Então, com essa rápida automação que teve, o setor de saúde não teve tempo, em geral, né? Ainda não teve tempo de se adaptar em termos de tecnologia e de segurança. Então, ele é um setor que ele é muito mais vulnerável, por exemplo, do que o setor financeiro, do que o setor de telecom, setor de e-commerce, que são outros setores que são muito visados pelos cybercriminosos, mas que já estão acostumados a tratar com esses incidentes, a se proteger. Então, o setor de saúde está correndo atrás ainda, né? Dentre os setores mais visados, ele é o que ainda é mais vulnerável. Em 2022 a gente teve também aquele ataque, né, ao Connect SUS, né, que acabou aí deixando o sistema inoperante aí por alguns dias. Então, quer dizer, isso não é apenas direcionado para pequenas empresas, né? Você tem grandes sistemas aí como o Connect SUS que pode estar vulnerável aí a qualquer tipo de ataque, né? Não só isso, né? Nós já tivemos vários casos, inclusive aqui no Brasil, de ataque de ransomware em grandes laboratórios do setor de saúde, em vários hospitais. Então, o criminoso, ele não está nem aí se é um hospital filantrópico, como, por exemplo, o Hospital Universitário da USP, que foi atacado recentemente, ou se vai causar algum impacto na saúde de alguém. Ele quer obter um ganho financeiro rápido, sem escrúpulos. Agora, esses ataques, eles não se restringem só ao Brasil não, né, Anquises? Não. Essa tendência de ataques ao setor de saúde é uma tendência global. Tem casos assim, quase que diariamente acontecendo no mundo todo, vários casos nos Estados Unidos, né, desde clínicas pequenas até clínicas grandes, laboratórios. Então, isso, assim, são duas tendências que se juntam nesse nosso caso específico, né, do aplicativo que a gente comentou. A tendência de atacar o setor de saúde, né, de novo, por ser dentre os mais visados é o mais vulnerável, e possui dados muito valiosos, né, que são os nossos dados pessoais de saúde. E a segunda tendência são os ataques em dispositivos de IoT, né, de Internet das Coisas. A pessoa até chama, nesse caso específico, né, de IoMT, né, IoMT, que é Internet dos Dispositivos Médicos, né. Então, essa tendência também de ataque, que ela é muito comum, já vem ocorrendo há alguns anos, explorar os dispositivos conectados na internet, porque normalmente também são dispositivos mais vulneráveis. Então, assim, você não consegue atualizar, por exemplo, uma máquina de ressonância magnética igual a gente atualiza o aplicativo do iPhone, né? O processo de atualização é muito mais complexo, depende de compatibilidade, depende de vários fatores. Então, a tendência normal no mercado é que os dispositivos conectados eles sejam mais difíceis de serem atualizados e, portanto, são mais vulneráveis. Então, você pega o setor de saúde, que dentre os mais visados, ele é o mais vulnerável, que usa dispositivos médicos conectados, que naturalmente tem uma tendência de ser vulnerável. Então, a gente tem um cenário perfeito para o cybercriminoso, para o fraudador, para o hacker conseguir invadir esses ambientes. Agora, Anquises, é possível que a gente consiga se prevenir desses ataques, né? Não só a gente, mas as grandes empresas também, os grandes centros de saúde. É possível fazer uma prevenção, né, para que esses ataques não continuem acontecendo? Possível Também não há garantia 100%, né? O que seria o ideal, por exemplo, da parte do fabricante de dispositivos, é seguir as boas práticas de segurança no desenvolvimento dos seus aplicativos. Isso já está... Essas práticas são muito bem estabelecidas dentro da comunidade do mercado de segurança, então são cuidados básicos no desenvolvimento que deveriam ter sido seguidos. Então, por exemplo, não ter senha gravada no próprio código do aplicativo, porque a pessoa interessada em fraudar aquele aplicativo vai investigar o código procurando por senhas e por fragilidades. Por outro lado, também as empresas, né, do setor de saúde teriam que ter muito mais cuidado com relação ao seu ambiente de tecnologia, atualização, a própria exposição desse ambiente para a internet. E nós, como usuário, por exemplo, quando a gente vai usar qualquer tipo de aplicativo que seja, que vai, por exemplo, conectar um dispositivo nosso na internet, a gente tem que ter um cuidado básico inicial, que é, por exemplo, se ele tiver qualquer tipo de senha, mudar a senha padrão.
né? Porque um vetor de ataque muito comum é o criminoso descobrir qual é a senha padrão dos nossos dispositivos, né? Pode ser a sua bomba de insulina, pode ser a sua geladeira conectada na internet, pode ser qualquer dispositivo que você tenha na sua casa, né? E você tem que trocar essa senha padrão, porque a primeira tentativa que o criminoso vai fazer é usar a senha padrão para se conectar naquele dispositivo. Como pouca gente acaba trocando isso, ele normalmente tem sucesso e consegue acessar remotamente o nosso dispositivo pessoal, né? E de novo, pode ser qualquer dispositivo, né? Pode ser, eu já vi várias notícias de casos onde o criminoso consegue conectar na babá eletrônica, imagina, né? E aí, se a pessoa é sacana, começa a ficar fazendo comentários, falando frases assim ofensivas, só para sacanear o dono da babá eletrônica, né? Para assustar criança, tem espírito de porco para tudo quanto é lado na internet. Ou seja, todo cuidado é pouco, né, Anquises? Todo cuidado é pouco e normalmente os cuidados básicos de segurança já ajudam muita gente a deixar de ser alvo. Tá certo, Anquises. Obrigado pela tua participação. Bom dia para você, hein? Obrigado pela oportunidade aí. Bom dia para você, para todos os ouvintes.